Então, abaixo da laringe, nós vamos ter então já as vias aéreas inferiores, que começam exatamente com a traqueia. A traqueia é um canal, é um tubo que começa aqui na base do pescoço, abaixo da laringe. Ela é formada por um conjunto de anéis. Esses anéis eles são unidos por pequenos ligamentos, por pequenas membranas chamados ligamentos anulares. Ela tem um trajeto de mais ou menos uns 15 a 17 centímetros. Desce pela cavidade torácica ao nível do mediastino, logo anteriormente, por trás do externo. Por isso ela fica localizada, assim como o coração, no mediastino anterior. E aí, ao chegar mais ou menos por trás da base do coração, ela se divide nos dois brônquios principais, chamados também de brônquios fontes, brônquio esquerdo, brônquio direito e brônquio esquerdo. Esses anéis cartilaginosos que formam a laringe, eles não são completos, eles são semicirculares. A sua parte posterior, ela termina numa membrana que acompanha toda a extensão da traqueia. E aí, essa parede que acompanha a sua extensão posteriormente é chamada de parede membranosa ou parede membranácea da traqueia. A traqueia, quando se bifurca, ela sofre um pequeno desvio para a direita. Exatamente porque ela se bifurca exatamente por trás do coração, da base do coração, e como o coração está mais desviado para a esquerda, ela vai desviar um pouquinho para a direita ao então se dividir nos dois brônquios principais, ou brônquios fronte direito e esquerdo. Isso faz com que o brônquio direito ele fique mais curto e mais grosso, enquanto que o esquerdo, como a gente observa aqui, ele fica mais comprido e mais fino. Então o brônquio principal, o brônquio fonte direito, ele fica mais grosso e mais curto, e o esquerdo fica mais comprido e mais fino. E os dois brônquios então vão para os dois pulmões. Eles inicialmente se dividem em brônquios lobares, que vão para os lobos de cada pulmão, e depois em brônquios segmentares. E esses brônquios segmentares, eles vão então dar nas divisões mais microscópicas, que são os chamados bronquíolos. Esses bronquíolos então vão até os alvéolos, que são as unidades formadoras dos pulmões, e ao nível dos alvéolos então o ar chega para se comunicar com o sangue e realizar então o processo da hematose. E aí nós chegamos aos pulmões. Os pulmões são órgãos grandes, volumosos, que ficam localizados na cavidade torácica, como eu falei, ocupando quase que a totalidade dessa cavidade, restando entre eles apenas esse espaço que é o mediastino ou espaço mediastinal. Eles têm esse formato mais ou menos cônico, onde a sua parte superior ela é mais afinada e a sua parte inferior ela é mais alargada e mais achatada. São dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, que não são iguais, são semelhantes, mas não são totalmente iguais, como a gente pode observar aqui. Tanto um como o outro tem três regiões principais e três faces também principais. As regiões principais são a ponta do pulmão, que é chamado de ápice do pulmão, a região mais extensa, que é chamado de corpo do pulmão, e essa parte mais alargada, inferior e achatada, que é a chamada base do pulmão. As faces são os lados dos pulmões que ficam virados para determinadas regiões. Nós temos a face externa, que é chamada de face costal dos pulmões,
A face interna medial, que é a chamada face mediastinal, que fica voltada para o mediastino, e a face inferior, que é a região da base do pulmão, que fica voltada para baixo, que é chamada de face diafragmática, porque fica em contato com o diafragma, que é aquele músculo grande que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, ápice, corpo e base. Face costal, face mediastinal, face diafragmática. Os pulmões eles são divididos em lobos por cortes, que são chamados de fissuras. O pulmão direito ele apresenta duas fissuras. Uma fissura transversal, chamada de fissura horizontal, e uma fissura em diagonal, que é chamada de fissura oblíqua. Então, a fissura transversal é chamada de horizontal e a fissura longitudinal é chamada de fissura oblíqua. Daí, o pulmão direito ele vai ser dividido em três lobos: lobo superior, médio e inferior. O pulmão esquerdo ele apresenta apenas uma fissura, a fissura oblíqua, e vai se dividir apenas em dois lobos: lobo superior e lobo inferior. Então, no pulmão direito você tem três fissuras, aliás, duas fissuras e três lobos: fissura horizontal, fissura oblíqua, lobo superior, médio e inferior. No pulmão esquerdo, apenas uma fissura e dois lobos: a fissura oblíqua e os lobos superior e inferior. Os dois pulmões eles são revestidos por uma membrana transparente e lisa chamada de pleura. A pleura ela reveste tanto a superfície do pulmão como as cavidades internas da caixa torácica. Daí ela é chamada de pleura visceral, a que fica ligada aos pulmões, e pleura parietal, a que fica ligada às paredes ou presa nas paredes da cavidade torácica. As pleuras elas servem para proteger, para compactar o tecido pulmonar e servem também para tracionar os pulmões durante os movimentos respiratórios. O ar ele passa tanto nas vias aéreas como nos pulmões em dois sentidos: no sentido de fora para dentro, que nós chamamos de inspiração, e no sentido de dentro para fora, que nós chamamos de expiração. Essa função ela é realizada pela musculatura da caixa torácica, das paredes do tórax, pelos músculos respiratórios, entre eles principalmente os músculos intercostais, que ficam entre as costelas, e o diafragma, que é o músculo que fica dentro da cavidade torácica. O que esses músculos fazem é expandir, ou seja, dilatar a caixa torácica, absorvendo ou puxando o ar de fora para dentro, que é o que nós chamamos então de inspiração, e comprimir, contrair a caixa torácica durante a expiração, expelindo o ar então de dentro dos pulmões para as vias aéreas e para o meio externo. Então os pulmões eles não têm capacidade autônoma de fazer os movimentos respiratórios. Esses movimentos respiratórios quem faz é a musculatura da caixa torácica junto com o diafragma, que são os movimentos então de expansão do tórax, que faz a inspiração, e retração do tórax, que dá então a expiração. E é isso aí, pessoal, que a gente tinha para transmitir para você nessa aula.